contas, o que é o tal do CleanCheck? Todo mundo que vai ao dentista, que vai tratar com alinhadores, em especial os alinhadores da Invisalign, vai ouvir o dentista falando dessa palavra, CleanCheck, CleanCheck, CleanCheck. Mas afinal, o que é isso? Eu vim aqui te esclarecer. O CleanCheck nada mais é do que uma plataforma 3D onde a gente consegue visualizar os movimentos que o alinhador vai fazer sobre as estruturas dos dentes. Então, como funciona? O CleanCheck, ele é um software que a empresa fabricante do aparelho, né? No caso, eu, por exemplo, trabalho com a Invisalign. Então, a fabricante do Invisalign, que é a Line Technology, ela me empresta, digamos assim, né? Ela disponibiliza essa ferramenta onde eu coloco a boca em 3D do meu paciente e ali eu consigo ver os detalhes da movimentação e consigo ver um panorama do movimento que o alinhador vai fazendo, as etapas do alinhador, né? A gente tem uma linha do tempo dentro do CleanCheck sobre as movimentações dentárias. Além disso, dentro desse CleanCheck, a gente consegue ver um modelo 3D da boca do paciente, tendo uma simulação virtual de como ficaria, né, o movimento dos dentes. Mas uma coisa que é muito importante e que muitas vezes nem dentista especialista sabe, por falta de conhecimento da técnica, é que o CleanCheck, ele é uma simulação do alinhador e não do dente do paciente, né? Então esse é um detalhe fundamental. Por isso que é muito comum, quando o dentista vai mostrar o CleanCheck, ele tem que colocar o paciente a par de que, olha, esse CleanCheck, ele é uma simulação do movimento que o alinhador vai fazer sobre os seus dentes. Então, esse resultado que a gente está vendo na simulação, ele é muito próximo do resultado clínico, mas isso não é uma verdade absoluta. Até porque, dentro da simulação, pelo próprio nome fala, é uma simulação. A gente pode fazer o que quiser. Então, na simulação, a gente pode realizar movimentos que na boca esses movimentos não acontecem. Na simulação, podem aparecer um resultado, uma posição final de dentes linda, maravilhosa, mas que na boca isso não vai acontecer por fatores biológicos. Então, o CleanCheck, ele é uma ferramenta técnica. É legal mostrar para os pacientes? Claro que é. Eu, particularmente, mostro em alguns casos. Eu falo, olha, só para você entender o movimento, como está acontecendo. Eu gosto de mostrar, eu e Najara, dentro do consultório, eu gosto de mostrar para os pacientes, para eles entenderem casos parecidos, principalmente, olha, como a gente tem a boca, olha os movimentos, como eles são suaves, sutis, para o paciente conseguir tangenciar, vislumbrar como acontece dentro da boca. Mas eu não posso afirmar para o meu paciente que aquilo que ele está vendo no 3D é a realidade, porque é uma simulação. E essa simulação, ela pode estar correta ou não. Inclusive, esse é um erro muito comum de profissionais que trabalham com 3D e que não são habilitados para técnica. Porque daí, quando eles compram o aparelho, vem lá no 3D, a boca, tudo acontecendo perfeito, lindo, maravilhoso. Aí mostra aquilo para o paciente. Coloca o aparelho, não acontece nada, ou pior, acontece o efeito colateral. Quando a gente acessa e fala assim, olha, doutor, você não pode olhar aqui a boca, você tem que olhar os movimentos que estão acontecendo, você tem que olhar a tabela de movimento, porque daí sim a gente tem uma coisa real, né, o movimento real acontecendo e não a simulação da boquinha em 3D. Então eu que ajudo colegas do Brasil inteiro a fazerem um planejamento, por exemplo, eu sempre falo isso, doutor, para de olhar a boquinha ali, né, a imagem 3D. Olhe a tabela de movimentos, porque é ela sim quem vai guiar a gente sobre o que vai realmente acontecer de fato na boca ou não. E você, paciente ou futuro paciente de Invisalign, também tem que ter essa informação de que o CleanCheck é uma simulação em 3D do alinhador na boca e não da sua boca aí. Né? Então, é muito próximo do que vai acontecer na boca, com certeza, mas a gente não pode se apegar a isso, tá? Inclusive, eu falo também sempre, olha, eu não acho legal ser a ferramenta de venda do aparelho, né? Então, você mostrar um antes, olha, deixa eu fazer a simulação da sua boca para você ver. Usar isso para vender o tratamento não é bacana, porque é uma simulação.
né? É uma simulação, é próximo do que vai acontecer, mas a gente tem os fatores biológicos, né? Então, e como eu te falei, né? A simulação permite tudo, né? A gente às vezes olha simulações, quantas vezes, gente, chega o CleanCheck, né? Para mim, eu faço os pedidos, o que eu quero que o aparelho faça, e chega para eu avaliar tudo errado, só que no 3D tá perfeito. Quando a gente olha a tabela de movimentos, quando a gente olha o que realmente a gente sabe biologicamente o que acontece, o que não acontece, a gente vê que não é aquilo não condiz com a realidade. Então, o CleanCheck tem que ficar claro para o paciente que é uma ferramenta técnica. Tudo que você olhar no CleanCheck, você tem que ter considerações. E o seu dentista, ele vai te apontar o que tá no CleanCheck que é realmente real e o que não é coisa para você olhar, né? Às vezes no CleanCheck a gente deixa um dente um pouquinho mais torto, por exemplo, porque a gente tá sobrecorrigindo, né? Tá fazendo a correção da correção. E aí como é que você vai mostrar isso pro paciente, né? Ele vai olhar e falar: doutora, mas você vai deixar meu dente mais pra frente? Aí você vai falar: não, é porque na boca o movimento não acontece por inteiro, então a gente pede mais pro alinhador. Então assim, não é uma ferramenta, não é a ferramenta para a venda do tratamento. Né? Não é a ferramenta para o convencimento. A ferramenta para o convencimento é sobre a saúde bucal, né? E aí, o resultado antes e depois, ele não tem como a gente fazer uma simulação 100% fiel, né? Pelo menos ainda, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente pode ter uma simulação realmente muito próxima, mas não dá para bater o pé que inclusive, pelo menos no sistema da Invisalign, eu não sei dos outros sistemas, eu não posso categorizar todos, né? Mas pelo menos dentro do sistema da Invisalign, isso é muito claro no termo de garantia, né? Então, o dentista, né, que trabalha com Invisalign, ele sabe muito bem, ou ele deveria saber, que aquilo que ele está vendo no software não pode ser uma verdade absoluta, que você precisa avaliar os movimentos, e só sabe avaliar movimento quem é especialista. Então, eu sempre falo isso também com os especialistas. Olha, a técnica, né, o meio de transporte, o meio de alinhar os seus dentes, isso é o de menos, né? Qual tipo de aparelho é o de menos. O mais importante é quem vai guiar esse tratamento. É isso que realmente importa para a gente ter um resultado efetivo. E o CleanCheck é isso, é uma plataforma, é um software onde a gente tem a simulação de movimento, né? E a gente tem os dados técnicos do que o alinhador vai fazer sobre as estruturas dentais. Então, é bem interessante, né? O CleanCheck serve para isso. E aí, alguns casos, né, do tratamento Invisalign, às vezes os doutores podem compartilhar esse CleanCheck. Nesse compartilhamento do CleanCheck, fala assim: a minha doutora me mandou o meu CleanCheck. O que a gente manda para o paciente é o resumo do resumo do resumo. É só uma simulação dos dentes se movimentando na boca, tá? Então, ela é feita para o leigo, né? Para o olho do paciente que não tem conhecimento científico, conhecimento técnico do movimento, né? Então, ele simula quais seriam os dentes que estariam movimentando para o paciente conseguir, ao longo do tratamento, identificar, né, de uma maneira geral: olha, realmente, aquele dente que aqui no software tá mostrando que ele tá virando, olha, na boca tá virando mesmo. É para isso, né? E vem com termo, né? Quando os pacientes iniciam um tratamento com Invisalign, vem uma bula, né? Vem como se fosse um termo, né, das instruções do aparelho. E lá, inclusive, tá escrito, né, sobre essas simulações do CleanCheck, né, que são variáveis, né? Há variáveis. Nós estamos tratando de uma ciência que ela não é exata. Nós estamos tratando de saúde, diferente de quando a gente faz um planejamento arquitetônico, né? Ali a gente está falando com coisas reais, é uma ciência exata. E mesmo, né, convenhamos, até mesmo um projeto arquitetônico, que é uma ciência exata, a gente não consegue muitas vezes, né, exatamente aquilo que estava ali no ensaio principal, ali no projeto principal. Quem dirá em relação à saúde bucal? Mas, de qualquer forma, com as simulações em 3D, com o aperfeiçoamento do CleanCheck, hoje a gente tem realmente um software, né, cada vez mais detalhado e com mais informação e mais próximo do real em relação à tabela de movimentos. Aquela imagem no 3D, ela ainda, né, não pode ser levada
como o único parâmetro para a gente escolher aprovar o tratamento ou não, aprovar aquela chegada de alinhadores ou não, certo? Esse vídeo, ele é para você, né, que fica ouvindo falar sobre o CleanCheck, não tá entendendo se o dentista é obrigado ou não a te mandar o CleanCheck, é obrigado ou não a compartilhar esse CleanCheck com você. Isso é uma coisa individual de cada dentista. Eu falo que o CleanCheck é como a conta do banco, né? Ele não é obrigado a compartilhar o CleanCheck. O CleanCheck é uma ferramenta extremamente técnica que tem esses detalhes, né, sobre movimento, que muitas vezes, quer dizer, a maioria das vezes, talvez os pacientes eles não vão ter o conhecimento técnico mesmo para avaliar aquilo da maneira, né, como deveria. Então, isso é uma coisa bem importante. Se você é dentista e assistiu esse vídeo, eu acho importante frisar, né, principalmente os que não são os dentistas que estão trabalhando com alinhadores e que não tem o conhecimento do especialista, que não tem problema, né, lógico, desde que seja um tratamento extremamente responsável. Casos leves, né? A gente sabe muito bem como funciona, para você não se apegar no formato 3D da boca ali do software, né? Porque ele vai te enganar. Aquele formato 3D ele vai te enganar. O que você precisa ver é a tabela de movimentos, certo? Eu sou a doutora Inajara, sou especialista em ortodontia, especialista em alinhadores, trabalho com os alinhadores da Invisalign. E se você tem mais alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários para mim, que é sempre uma honra e um prazer responder. E por favor, não esquece de dar o like nesse vídeo. E a gente